Olá, meus queridos. Hoje eu estou aqui para relembrar com vocês um pouquinho do que já estudamos e avançar um pouco mais no nosso conteúdo. Vamos falar de radiciação? A radiciação é a operação inversa da potenciação, como a gente já viu em sala de aula, né? Nós já vimos esse conteúdo e nós vamos só fazer uma rápida vamos dar uma rápida revisada para poder a gente dar continuidade. Eu tenho aí a raiz de 4, que vocês sabem como que faz, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Então, nós vimos também os termos da radiciação. Na raiz, nós temos o número n, que tá aí mostrando para vocês aqui, ó. Esse número n é o índice da raiz e o a é o radicando. Fica aqui dentro é o radicando e a raiz é o radical. Vamos relembrar como que calcula, como faz o cálculo da raiz por decomposição. O que é decomposição? É decompor em fatores primos. Para a gente decompor, a gente só pode usar números primos. O que é número primo? Número que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. A gente tem que começar pelo menor número primo, que é o 2. E na medida que for fazendo a fatoração, vai aumentando, se for preciso, os números primos. Só que a gente tem que começar pelo menor e sempre na ordem crescente dos números. A raiz quadrada de 144, como que a gente faz? Eu vou começar a fatorar o 144, ó, coloco o número 144, faço uma barrinha do lado e começo. Ele é divisível por 2, porque 144 é um número par. Então, ele é sempre por 2, porque ele é par. 144 por 2 dá 72, 72 por 2 dá 36, 36 por 2 dá 18, 18 por 2 dá 9. 9 já não é mais por 2. Aí eu tenho que pegar o próximo número primo e ver se é divisível. 9 é por 3, que dá 3, que é por 3, que dá 1. Deu 1, encerrou a fatoração. Agora, para eu achar a raiz quadrada de 144, eu tenho que agrupar os números. Como o índice aqui, que não aparece, que a gente sabe quando não aparece o índice é 2, eu tenho que agrupar os números de 2 em 2, ó. Eu tenho esse 2 com esse 2. Desculpa. Deixa eu voltar, peraí um pouquinho. Esse 2... com esse 2 com esse e 3 com 3. Eu não posso agrupar 2 com 3, 3 com 4 não, que não é número primo, com 5. Então, eu só posso agrupar números iguais e não pode sobrar nenhum número. Ó, o 144, ele tem raiz exata. Por quê? Porque deu para agrupar, ó, 2 com 2, 2 com 2, 3 com 3. Acredito que vocês não vão ter dificuldade, porque a gente já viu em sala de aula como que faz essas fatorações. Então, agrupando fica como? 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Então, como o índice é igual ao expoente do radicando, ó, 1, 2, 2 e 2, eu tiro os expoentes e só fica os números. Eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Concluímos, então, que a raiz quadrada de 144 é 12, pois 12 ao quadrado é igual a 144. Agora, de 243. 243, ele não dá por 2. Por que ele não dá por 2? Porque ele não é par. Números divisíveis, para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então, 243, ele dá por 3. A gente vê, testa lá, faz a continha, vê se ele é divisível por 3. Ele dá por 3, que dá 81. 81 ainda é por 3, que dá 27. Que ainda é por 3, que dá 9. Que ainda é por 3, que dá 3. Que é por 3, que dá 1.
O 243, na fatoração, o único número primo usado foi o 3, ó. E a raiz de 243 que eu quero é a raiz quinta. Ó, o índice da raiz é 5, então eu tenho que agrupar de 5. Vamos ver se vai dar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ó, certinho. Eu tenho 3 números 5, então 3 a quinta, ó. Índice igual ao expoente do radicando. Eu tiro o índice, sobrou, não tem nada para multiplicar igual aqui. Sobrou 3. Então, concluímos que a raiz quinta de 243 é 3, porque 3 a quinta é igual a 243, ok? Agora, o que nós vamos ver é o conteúdo que ainda vocês não viram, que são as propriedades das raízes. Então, as propriedades dos radicais. Na primeira propriedade, a gente vai ver que é bem parecido com a decomposição de fatores primos lá, bem parecido do cálculo da decomposição de fatores primos. Ó, se o índice do radical for igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Aqui eu tenho, ó, n no índice, n no expoente. N dividido por n dá 1. Então, a elevado a 1 dá a. Mas não precisa dessa etapa. Eu só mostrei para vocês que é uma divisão. Por isso que dá o número que está no radicando sem o expoente. É só tá igual índice e expoente. Eu tiro o expoente e sobra quem? A. Simplesmente o A. Aqui nos exemplos eu tenho, ó, 8 ao quadrado. A raiz também é quadrada. Então, se 8 ao quadrado tá igual o 2, o expoente é igual ao índice, quem que sobra? O 8, porque 2 dividido por 2 dá 8. Dá 1, 8 elevado a 1 dá 8. Aqui eu tenho raiz cúbica de 5 ao cubo, ó. 3 e 3. Índice 3, expoente 3. Quem que sobra? O 5. Corto 3 do expoente. Aqui eu tenho a raiz quarta de 16. Tá vendo? 16 não tem expoente. É diferente desses dois exemplos. Como ele não tem expoente, mas ele dá para ser fatorado. Dá para fazer a decomposição de fatores primos que a gente viu. As propriedades dos radicais. Na primeira propriedade, nós vamos ver que ela é bem parecida com o cálculo da decomposição de fatores primos que a gente já fez. Olha só, na primeira propriedade, se o índice do radical for igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Como que é isso? Eu tenho, ó, índice n, expoente n é igual, dá a. Ó, porque n dividido por n dá 1. A elevado a 1 dá a. Nem precisa dessa etapa aqui. Só simplesmente tirar o expoente, sobrou o que está dentro do radical. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 8 ao quadrado. A raiz é quadrada, então 8 ao quadrado, raiz quadrada de 8 ao quadrado dá 8, porque eu corto 2, sobra 8. Aqui eu tenho raiz cúbica de 5 ao cubo. Então, eu tenho 3 no índice, 3 no expoente. Tirou 3, sobra quem? 5, sem radical. Esse exemplo aqui é diferente dos outros dois. É raiz quarta de 16. O 16 não tem expoente. Então, o que eu tenho que fazer com 16? Fatorar, decomposição em fatores primos. 16 fatorado, ele é por 2 que dá 8, é por 2 que dá 4, é por 2 que dá 2, é por 2 que dá 1. Então, dá 2, ó, tá aqui. 2 a quarta é a mesma coisa que 16. Aí, o índice ficou igual ao expoente do radicando, ó, 4 e 4. Tiro 4, sobra quem? 2.
Agora nós vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade é bem simples também. A raiz de um número não se modifica quando multiplicamos ou dividimos o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número natural, P maior que zero. Mas o A, ele tem que pertencer aos reais positivos, não pode ser número negativo. E M é natural e maior que zero, e maior que 1. Vamos ver? A raiz aqui, no exemplo não, na propriedade, eu tenho, ó, N é o índice, M é o expoente. Se eu dividir o N ou multiplicar, aqui no caso eu multipliquei, N por P e M por P, eu vou ter a mesma raiz, ela não vai mudar. Ó, N vezes P, M vezes P. Aqui, ou eu posso fazer assim também, ó, dividir. N dividido por P, M dividido por P. Nos exemplos vocês vão entender melhor. Eu tenho aqui, ó, raiz 12 de 5 à oitava. Eu tenho 12 e 8, 12 no índice, 8 no expoente. Se eu dividir 12 por 4, que eu posso dividir por 2, porque 12 e 8 são divisíveis por 2. Eu vou pegar o maior. O maior é o 4. 12 e 8 é divisível por quanto ao mesmo tempo? Por 4. Ó. 12 é divisível por 4 e 8 é divisível por 4. Então, eu tenho 12 por 4 dá 3. 8 por 4 dá 2, ó. Sobrou raiz cúbica de 5 ao quadrado, ou raiz cúbica de 25. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2 à quinta. 2 e 5 não é divisível por nenhum número. Mas se eu quiser fazer uma outra raiz equivalente a essa daqui, eu posso multiplicar, ó. Se eu multiplicar por 4 e multiplicar por 4 aqui, ó, 2, que é o índice, 5, que é o expoente, por 4, eu vou ter raiz oitava de 2 elevado a 20. Não é necessário, não é muito usado a multiplicação. A gente faz mais com a divisão, porque simplifica as raízes, torna a raiz menor. Né? Eu não quero torná-la maior igual essa daqui. Mas no caso é a mesma raiz. Elas são equivalentes. No outro exemplo, eu tenho raiz quinta de 3 a 15. Eu tenho 5 que pode ser divisível por 5 e 15 pode ser divisível por 5. 5 por 5 dá 1. 1 não existe raiz com índice 1. Então fica sem raiz, por isso que ficou 3 ao cubo, ó. Porque 15 dividido por 5 dá 3, então ficou 3 ao cubo, que é 27. Aqui eu tenho raiz de raiz 24 de 64. Então, o 64 não tem expoente. O que eu tenho que fazer com 64? Fatorar. 64 fatorado é 2 à sexta. E aqui eu tenho 24. 24 e 6 são divisíveis por 6. Ó. 24 por 6 dá 4. E 6 por 6 dá 1. Então, ficou o quê? Raiz quarta de 2. Nós temos o que? Simples, muito simples. Para A pertence aos reais positivos e considerando que os índices e os expoentes são números naturais maiores que 1, temos duas raízes, ó, essa com índice N e essa com índice P. Como que eu faço para virar uma raiz só? Só multiplicar os índices, ó. Eu tenho N vezes P. Aqui, ó, olha nos exemplos. Eu tenho raiz cúbica e tenho uma raiz quarta de 5 dentro da raiz cúbica. O que eu faço para virar uma raiz? Vai virar 3 vezes 4, raiz quinta de 12. Não, raiz 12, 12 de 5. Falei ao contrário, desculpa. Aqui eu tenho
uma raiz cúbica dentro da raiz quinta, uma raiz quadrada dentro da raiz cúbica que está dentro da raiz quinta. Então, eu tenho, ó, índice 5, índice 3, índice 2. Só multiplicar, ó, 3 vezes 2, depois vezes 5, ó. Posso multiplicar todas as raízes. 5 vezes 3 vezes 2, direto. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Raiz 30 de 2. Ok? Dando sequência, nós temos a quarta propriedade. Na quarta propriedade, nós temos aqui, ó, índice N, e tenho dois números diferentes, A e B, representados pela letra A e B. A vezes B, que pode ser escrito separado, ó, com o mesmo índice. N é o índice do radicando A e N é o índice do radicando B. Pode ser escrita dessas duas maneiras, nessa propriedade. Aqui eu tenho, ó, 4 vezes 9, raiz de 4, raiz de 9. Calculando, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, ou simplesmente 4 vezes 9, 36, raiz de 36 é 6. A de 4 é 2, ó, a de 9 é 3, então dá 6. De qualquer maneira que fizer, vai dar o mesmo resultado. Na quinta propriedade, ó, nós temos a divisão. Nós vimos na quarta a multiplicação, agora na quinta é uma divisão, ó. Temos A e B representando números reais, e onde B não pode ser zero, tá aqui, ó, reais positivos com asterisco, não pode entrar o zero, porque denominador zero não existe. O N é o índice comum das duas, então eu posso escrever, ó, raiz de N com radicando A, raiz N de B, radicando B, é a mesma dessa daqui. Eu posso escrever com um radical e com dois radicais com o mesmo índice. O índice não muda. Aqui nós temos as expressões, ó, raiz de 25, raiz quadrada de 25 sobre 16. Raiz de 25, 5. De 16, 4. Posso escrever separado também, ó. Raiz de 25, 5. Raiz de 16, 4. Então, resumindo, fazendo das duas maneiras, eu tenho a raiz de 25, 5, a raiz de 16, 4, então dá 5 quartos, ok? Agora nós vamos fazer as atividades propostas lá no site. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem que eu estou aqui à disposição de vocês. Beijinho no coração de todos e tchau, tchau.